Segura essa aqui, rapaziada. É por isso que o Vinícius Júnior deve sair do Real Madrid. Entenda a novela. Vamos ver esse vídeo aqui do minuto 43, deixar um like e simbora. Se inscreve lá no canal do cara. Agosto de 2024. Nesse dia, o futebol mundial entrou em pânico por uma proposta simplesmente inacreditável. A Arábia Saudita simplesmente colocou 1 bilhão de euros na mesa do Florentino Pérez para transformar Vinícius Júnior no novo rosto do projeto bilionário. Olha, se não tinha VR, não compensava. De jeito nenhum. Naquele momento, o Real Madrid respondeu de uma forma muito clara e objetiva. Não, simplesmente Vinícius Júnior não é negociável. Só que 2 anos se passaram e parece que a situação mudou. Faz anos, tempos que ninguém nunca viu a torcida do Real Madrid se revoltar contra um atleta do time que nem pegou no pé dele e assistiu o jogo. Eu tava vendo o jogo. Bizarro. Cara, a Isso renovação é do Vini bizarro. hoje em dia virou uma das negociações mais delicadas da gestão Florentino Pérez, porque o contrato que parecia fechado simplesmente travou. As exigências salariais aumentaram, Mbappé entrou na equação, o relógio passou a jogar contra o Real Madrid e, pra piorar, um novo personagem surgiu de forma completamente inesperada. Segundo a imprensa, tem um certo jogador do Bayern de Munique que ele sonha em vestir a camisa do Real Madrid. E isso Sonha, entre aspas. Mas vamos lá, rapaziada. Pelo que eu sei, essa renovação do Vinícius Júnior tá muito travada por conta de valores. Porque tem o Mbappé no elenco e o Mbappé ganha um salário muito mais acima do que o Vini. Sendo que o Vini, antes do Mbappé chegar, já era o protagonista do time e não tem o mesmo salário que o Mbappé tem agora. Então, querendo ou não, é justo ele ganhar o mesmo que o Mbappé, um pouquinho inferior ou até mais. Só que, pelo jeito, tá travada essa negociação até agora. Aí, junta tudo a questão do elenco astronômico que o Real Madrid tá montando, querendo Olise. Eles estão contratando mais um cara que jogou pela Costa do Marfim, se eu não me engano. Então, acaba que tá vindo muita gente. Será que isso não vai tirar o Vini de campo, tirar o protagonismo um pouco do Vini que ele tem? pode indicar que alguém, uma das estrelas, vai ter que sair do Madrid. Será que vai sobrar pro Vini? Mas afinal, o que tá acontecendo? O Vinícius vai sair ou não, né? Hoje a gente vai reconstruir toda essa história em ordem cronológica. A gente vai entender como uma renovação praticamente certa se transformou em uma enorme crise. A gente vai analisar quem tem razão nessa disputa, a gente vai descobrir por que o Real Madrid dificilmente abre exceções salariais e responder a pergunta que hoje basicamente divide todo o futebol europeu e mundial, né? Todo mundo quer saber. Vinícius Júnior vai renovar? Vai continuar sendo jogador do Real Madrid ou então a gente já está diante dos últimos meses de Vinícius vestindo a camisa branca? Eu acho que eu já tenho. E olha que recentemente saiu uma notícia que o Arsenal tá muito, mas muito interessado no Vini, que tá, assim, preparando uma proposta astronômica pro Real Madrid em questão do Vini. Isso também tudo depende da nova reunião que o Vini ia fazer com o Real Madrid, para ver a questão da contratual dele. Mas seria interessante ver o Vini no Arsenal. Inclusive, o Arsenal também tá querendo contratar o Bruno Guimarães. Olha só. Muito bom, tá? Muito interessante. A resposta ela vai surpreender muitos aqui. Cara, a nossa linha do tempo e do caos começa em agosto de 2024, né? Justamente quando o Vini vivia o auge na carreira. Porque depois de decidir finais de Champions e se consolidar entre os melhores jogadores do mundo, o brasileiro entrou na mira do Al Ahly, né? Da Arábia Saudita, que preparou uma das propostas mais absurdas da história do futebol. Segundo Ben Jacobs e o The Athletic, né? Que são dois grandes portais em relação à janela de transferências, eles disseram que naquele período chegou uma proposta na mesa do Florentino Pérez, né? Do fundo saudita, de simplesmente 350 milhões de euros para poder contratar o Vinícius. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, é muita grana. E para vocês que não sabem, a maior contratação, a maior compra de um clube para um jogador até hoje, até a data de hoje desse vídeo, 2026, foi pelo PSG, pelo Neymar. Foi 222 milhões de euros no Neymar. Olha só. Ia superar o Neymar. Isso daí seria o dinheiro que os árabes iriam pagar para o Real Madrid, porque pro Vinícius viria mais 700 milhões entre salários e Olha luvas, isso, mano. ou seja, uma operação que totalizando passaria de 1 bilhão de euros. E a ideia era transformar o Vini no novo rosto do futebol saudita, né, substituindo o impacto de estrelas aí como o Cristiano, o Neymar e o Benzema. Obviamente naquela época, né, o Vini no auge da carreira tinha acabado de ganhar a segunda Champions, mano, o Florentino viu aquela proposta dos árabes, pegou o papel e rasgou na mesma hora. O Vinícius não é negociável. Aqui não tão
precisando de dinheiro. Aqui não. Porque ele era o principal jogador do Real Madrid naquele momento, tinha acabado de ganhar Champions. O Florentino disse, quem quiser contratar o Vinícius, você quer o Vinícius, tudo bem, paga a multa dele. Vocês sabem quanto é a multa do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid? 1 bilhão de euros. Os árabes queriam pagar 350 pela transferência ao Florentino Pérez, mas ele disse não, eu quero 1 bilhão da multa dele. E naquele momento... Não é à toa que o Florentino Pérez é um dos maiores, se não o maior gestor de um clube atualmente. Loucura esse velho, tá? Loucura, esse cara é muito louco. No momento, o Vini era considerado inegociável e visto como grande líder, como eu disse, do futuro do Real Madrid. Só que olhando pra trás, aquela proposta bilionária acabou sendo muito mais do que uma simples investida. Foi o primeiro capítulo de uma crise que colocaria em dúvida a permanência de um dos maiores ídolos da nova geração do Madrid. E se em agosto de 2024 o Real Madrid havia demonstrado total confiança, ao bater o pé diante da investida bilionária da Arábia Saudita, poucos meses depois o cenário começou a mudar. Em fevereiro de 2025, surgiu a primeira notícia que realmente acendeu um sinal de alerta dentro do clube, velho. Segundo informações do The Athletic, como eu disse, um dos principais portais em relação à janela de transferências na Europa, o staff do Vinícius Júnior simplesmente recusou a primeira proposta de renovação do Florentino Pérez. Eles olharam a grana que o Real Madrid queria pagar o Vini agora na renovação e disseram não, ele vale muito mais do que isso. Cara, era a primeira vez que ficava claro que o problema... Um cara que decide 2 Champions pra você, você quer fazer uma proposta muito baixa pro cara? Tipo assim, não tem sentido, né? E isso que ele era atual melhor do mundo pela FIFA. Não ganhou bola de ouro, infelizmente, mas era o atual melhor do mundo pela FIFA, mano. Não tem nem sentido. Não era apenas o interesse saudita de qualquer outro clube, mas também a forma como o Vini enxergava o seu próprio valor dentro do elenco merengue. E naquele momento, cara, o Vinícius já não era apenas, como eu disse, uma promessa ou um jogador importante. Ele havia disputado quase 300 partidas pelo Real Madrid, ultrapassou a marca de 100 gols pelo clube, distribuindo mais de 80 assistências e conquistando praticamente tudo que um atleta pode sonhar. 3 títulos de La Liga, 2 Champions, 2 mundiais de clube e como coroação de sua ascensão, simplesmente veio o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. E aos olhos do staff do Vinícius Júnior, esses números, todo esse legado curto que ele já havia construído pelo Real Madrid, era o suficiente para uma valorização salarial muito maior do que o Real Madrid havia proposto inicialmente na renovação. E as conversas haviam começado semanas antes, durante uma reunião realizada em Valdebebas, centro de treinamento do clube, com a presença de dirigentes do Real Madrid, empresários do Vinícius e até um integrante da família do atleta. E o encontro, aconteceu em clima amistoso, mas terminou sem nenhum acordo. E a diretoria acreditava que havia apresentado uma oferta justa dentro da política salarial do Real Madrid. Já ao lado do jogador, entendia que aquele era o momento ideal para uma valorização muito maior, principalmente após a conquista do The Best e diante do assédio constante vindo da Arábia Saudita, Só que durante esse tempo, obviamente, surgiu um novo elemento, um elemento francês que colocaria um tempero em toda essa renovação, essa polêmica, essa novela que dura já mais de 2 anos do Vinícius Júnior, que é o Kylian Mbappé. O Mbappé chegou e aí, meu irmão, a situação piorou ainda mais em relação ao contrato, porque o francês havia chegado ao Real Madrid recebendo um salário anual semelhante ao de Vinícius, que é cerca de 15 milhões de euros líquidos, mas com uma diferença fundamental, porque como o Mbappé desembarcou sem custos de transferências, após o fim do seu contrato com o PSG, o Mbappé recebeu um gigantesco bônus de assinatura, algo que na prática elevava sua remuneração total muito acima em relação ao Vinícius. E era tipo assim, tudo bem que o Mbappé já era um cracaço assim, fudido, com certeza, concordo com você. Mas o Vini ainda estava no clube, está no clube e tinha conquistado muito mais pelo clube, dando muito mais pro clube do que o Mbappé no momento. Então, tipo assim, quando o Mbappé chegou ganhando mais que o Vini, o staff do Vini pensou, opa, por que um cara que tá chegando agora tá ganhando mais que ele, sendo que ele aqui já deu muito mais coisa pro clube até agora do que ele, do que o Mbappé, no caso. Realmente é foda. É foda. Você parece que é menos valorizado do que o cara desse, entendeu? Justamente essa comparação que incomodava o staff do Vinícius. Afinal, na visão deles, o camisa 7 já havia provado seu valor dentro de campo muito antes da chegada do Mbappé. Obviamente que a gente não tem os números reais, mas se estima que o salário atual do Mbappé, o que ele recebe por ano de salário pelo Real Madrid, é 31 milhões de euros, enquanto o Vinícius recebe algo próximo ali dos 18 a 20 milhões anuais. E o Vinícius quer igualar esse valor do Mbappé. Ele acha que pelo que ele já conquistou no Real Madrid, e é o justo, ele deveria ganhar igual ou até mais do que o Mbappé. E depois da primeira recusa, tudo indicava que a
novela finalmente chegaria ao fim, né? Mas em abril de 2025, a imprensa espanhola tratava a renovação de Vinícius como praticamente certa, cara. E, cara, pela primeira vez, a negociação deixava de ser apenas uma simples renovação contratual e passava a envolver questões de hierarquia, reconhecimento e protagonismo dentro do maior clube do mundo. Só que depois dessa primeira recusa, surgem novidades e parece que finalmente temos um sinal positivo. Tava tudo certo pro Vinícius Júnior agora renovar o seu contrato com o Real Madrid. Ele conversou com os dirigentes novamente do clube, o staff se reuniu com o Florentino Pérez e parece, tudo indicava que eles tinham chegado a um acordo. O clube e o jogador haviam reduzido a diferença financeira e o novo contrato até 2030 parecia apenas uma questão de tempo. E o plano do Real Madrid era manter sua rígida política salarial sem deixar de valorizar um dos principais ativos do clube, né? E Pô, se o Real Madrid não baixou a cabeça pro Cristiano Ronaldo também, né? Não vai abaixar pro Vini, né? Mas assim, realmente é complicado. a solução encontrada foi uma verdadeira engenharia financeira, né? O salário fixo do Vinícius subiria para cerca de 20 milhões de euros por temporada, atingindo o teto salarial do clube. Só que o grande diferencial estava nas chamadas luvas, né? Que seriam diluídas ao longo dos 5 anos de contrato, exatamente como aconteceu com o Mbappé. Ou seja, na prática, isso faria o Vini ultrapassar os 30 milhões de euros anuais, atendendo boa parte das exigências do seu staff, sem romper oficialmente a estrutura salarial do Real Madrid. Cara, parecia o desfecho perfeito, né? Eu acompanhava as notícias na época, né? Isso daí em 2025, parecia que tava tudo certo, todos os portais já davam como certo a renovação, Sim. que Real Madrid e staff do Vini entrarem em acordo. Até porque a gente percebe pelo Vini, por mais que ele não tenha muito essa desenvoltura, eu acho que ele é muito engessado nas entrevistas, mas a gente sabe e a gente percebe que o Vini, ele realmente ama muito jogar no Madrid. E ele também sabe que é uma porteira, tipo assim, gigantesca em questão de visibilidade. Porque, pô, Real Madrid é o palco do futebol mundial, querendo ou não. Então, se ele sair de lá, vai, assim, em termos de grandeza, vai descer um pouquinho o degrau, sabe? De que ele vai ter um aumento salarial, ele vai ter o reconhecimento que ele merece dentro do clube. Só que esse contrato, meus amigos, obviamente, né, até o presente momento, ele nunca foi oficializado, nunca foi acordado. E foi justamente aí que uma negociação aparentemente resolvida começou a se transformar em uma das maiores novelas da história recente do clube, velho. Porque depois de meses de negociações, tudo indicava que a renovação do Vini seria anunciada a qualquer momento, né? A imprensa espanhola, como eu disse, tratava o acordo como praticamente fechado e a permanência do Vini parecia garantida. Só que de forma inesperada, o Real Madrid simplesmente não oficializou o contrato. O anúncio foi sendo adiado, né, sem explicações, e o que parecia apenas uma demora burocrática acabou se tornando o ponto de virada de toda essa novela. E nos meses seguintes, o silêncio tomou conta dessa negociação, né? Ali pro finzinho de 2025, mais ou menos, entre novembro ou dezembro, os jornais espanhóis revelaram que as conversas estavam completamente paralisadas havia cerca de 10 meses. E pela primeira vez, a possibilidade do Vini deixar o Real Madrid passou a ser levada realmente a sério. E o cenário também pro Vini começou a mudar dentro de campo, não só fora, mas o desempenho do Vini começou a oscilar nesses últimos 2 anos. Desde que ele não ganhou a bola de ouro, desde que o Mbappé basicamente entrou no Real Madrid, o Vini começou a oscilar. Ao mesmo tempo, né, surgiram rumores de um desgaste em relação ao antigo treinador, que era o Xabi Alonso, né? Embora nunca havia sido confirmado oficialmente, mas a gente sabe que existia. A gente lembra, né, que teve... E também, acho que a saída do Ancelotti, que foi, querendo ou não, o treinador que o Vini conquistou mais títulos ao lado, acho que deu uma impactada boa na carreira dele e também o protagonismo gigantesco que o Mbappé tem pro Real Madrid. Querendo ou não, é um cara muito foda, é um centroavante muito foda, que faz muito gol. Então isso tira um pouquinho dos holofotes do Vini e bota tudo pro Mbappé. Por isso é que essa questão da oscilada. Mas acho que também tem muito mais a ver na questão do treinador, que saiu, né? Esqueci o nome dele. Teve aquele clássico episódio no El Clássico, em que o Vinícius Júnior ele foi substituído aos 75 do segundo tempo, né? Ele saiu bravo com o Xabi Alonso, saiu xingando até a 10ª geração do treinador. Então sim, teve um desgaste de fato. Agora, se isso era um empecilho na renovação ou não, não sabemos. Mas a soma entre o rendimento irregular, especulações nos bastidores e o impasse financeiro fez o Real Madrid pisar no freio, né? Transformando uma renovação que parecia certa em uma das maiores incertezas do futebol europeu. E cara, a questão financeira continuava sendo o principal obstáculo, né?
sempre que o Vinícius ele ia pras câmeras comentar a respeito de uma renovação ou não, ele dizia que, velho, se dependesse só dele, ele continuaria no Real Madrid até o último dia da vida dele. Ele ama o clube, ele quer renovar. O Vini deixa muito claro isso em todas as entrevistas. Ele quer renovar e o clube quer manter o Vinícius Júnior. Só que nesse meio termo tem uma questão ali chamada dinheiro, que é o que move o mundo, que tá complicando tudo. E desde o início das tratativas, né, o staff do Vinícius defendia que o seu novo contrato deveria refletir o peso esportivo e a importância dele dentro do clube. Concordo, mas também tem a questão do futebol tá muito inflacionado hoje em dia, mano. Tipo, qualquer jogadorzinho aqui do nosso Brasileirão hoje em dia, o cara tá custando R$ 1 milhão por mês. Bizarro, não? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. E em um primeiro momento, né, o pedido teria girado em torno de 30 milhões de euros líquidos por temporada, que é um valor considerado muito acima dos padrões tradicionais do Real Madrid. E com o passar dos meses, né, o brasileiro chegou a flexibilizar suas exigências, cedendo mais do que o clube aumentou sua oferta, mas ainda assim a diferença nunca foi completamente eliminada. E o grande ponto de comparação continuava sendo o Mbappé, cara, porque embora ambos tivessem salários fixos semelhantes, só que o Mbappé havia recebido um bônus milionário de assinatura ao chegar sem custos de transferências, o que elevou significativamente o seu pacote financeiro total. Era justamente essa diferença que Vinícius e os representantes buscavam reduzir, cara. E com esse impasse instalado, né, o que... Mas vamos ser sinceros também, né? O Mbappé faz por merecer. Pô, o cara é muito foda, cara. O cara é muito foda. que tava acontecendo. 50 gols por temporada, que loucura. O Real Madrid decidiu dar uma acalmada, decidiu esperar e disse o seguinte: ó, meu amigo Vinícius, você tá pedindo mais de 30 milhões, você quer esse salário todo? Então beleza, vamos aguardar a Copa do Mundo de 2026. Se você tiver um bom desempenho, quiçá o Brasil ganhar, o que a gente sabia que nunca iria acontecer, quem sabe a gente não renova o teu contrato. E se o Vinícius brilhasse, como eu disse no torneio, e liderasse a seleção brasileira, o seu valor de mercado aumentaria ainda mais, né, fortalecendo sua posição na negociação. Exatamente. Por outro lado, né, caso o desempenho estivesse abaixo das expectativas, o clube ganharia margem para negociar em condições mais favoráveis. E essa percepção... E vamos ser sinceros que o Real Madrid realmente queria isso. Não queria que o Vini fosse bem na Copa. Pra tipo, pô, mano, olha como que você foi na Copa aí, cara. Dá uma segurada, tá ligado? Teu valor é esse. Vamos renovar? Vamos. Então fechou. Só que a partir do momento que o Vini tava começando a ser o protagonista da seleção, sendo muito foda na Copa, ele foi nos artilheiros da Copa, né? Acho que tava no top 5, top 7 por ali. Então, realmente dá uma margem muito boa pro Vini em relação a isso. Ficou evidente até mesmo nas declarações públicas do Florentino, né, que ele fez lá durante a campanha para presidente do clube. Ele foi questionado sobre a permanência do camisa 7 e o presidente evitou qualquer garantia e limitou-se a dizer apenas que esperava que o Vinícius continuasse no Real Madrid. O Florentino disse, né, durante aquelas campanhas malucas lá com o Henrique e Riquelme, ele disse, ó, temos mais um ano de contrato, ainda pode acontecer, ainda pode rolar. Ou seja, ele não tá afirmando que vai acontecer, mas também não tá dizendo que, ó, cuidado aí, a gente pode vender ele a qualquer momento, ó. E aí resta avaliar, a Copa do Mundo que o Vini fez com a seleção brasileira em 2026 é o suficiente para pedir um aumento salarial? É o suficiente para argumentar a favor de uma renovação? Eu acho que é. Eu acho que o Vini, até onde deu, até os oitavos, que é onde o Brasil caiu, o Vini fez uma ótima Copa do Mundo. Até então, ele era um dos melhores jogadores da Copa. Então, cara, o grande... Tava empatado na artilharia com o Mbappé e com o Messi, se eu não me engano. E o Haaland estava lá logo atrás. O Kane também, acho que estava logo atrás. Mas vamos ser sinceros que no jogo contra a Noruega o Vini sumiu. de impasse da renovação nunca foi a vontade de permanecer, mas sim o dinheiro. E a novela continua, porque até o presente momento, né, que o Geek tá gravando esse vídeo, que é o dia 18 do mês, as notícias que saem são extremamente negativas em relação à renovação do Vini. O Ramon, né, que é um dos periodistas aí mais conhecidos e que tem acertado muito sobre o Real Madrid ultimamente, ele disse que a renovação entre Vini e Real Madrid nunca esteve próxima de acontecer. Isso são notícias atuais, tá, que saíram esses últimos dias. E o relógio tá começando a contar pro lado do Real Madrid, porque o contrato do Vini vai até 2027. Então, em janeiro de 2027, se o Vini e o staff quiserem, eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, porque ele vai se tornar um agente livre caso o Real Madrid não renove até o ano que vem. E essa é uma... Mas nunca que o Real Madrid vai deixar o Vini sair de graça. Nunca, nunca. Nunca na vida. Uma posição muito perigosa, cara. O Vini é um ativo do Real Madrid, é um dos grandes, é um cara avaliado em mais de 150, 180 milhões de euros. É uma venda de 180 milhões. É um dos mais caros da atualidade. E o Real Madrid vai deixar de ganhar esse dinheiro? Se não renovar, vai ter que vender com o Vinícius. Não tem como perder o Vinícius de graça nessas circunstâncias. E como se toda essa novela já não estivesse complicada, um novo elemento passou a movimentar os bastidores do Real Madrid, que é o Michael Olise. Segundo informações que vêm da França, né, principalmente L'Equipe, o Saint-Onar, até informações da Alemanha, né, do Bild, parece
parece que o Michael Olise, ele de fato tem esse desejo de jogar com o Real Madrid. A partir da próxima temporada ele quer se juntar ao Real Madrid. E é justamente aí que o nome do Vini volta ao centro da discussão, porque entre as grandes estrelas do ataque, a saída do Vini hoje seria a mais viável do ponto de vista contratual, porque além disso o Real Madrid enfrenta um dilema enorme, né? Vinícius é um ativo, como eu falei, avaliado em mais de 150 milhões de euros, e o clube não pode correr o risco de perder ele de graça, cara. E é difícil. E é loucura o Real Madrid pensar nessa substituição do Vini pelo Olise, sendo que os dois são atletas muito jovens. Logo, lógico, o Olise, ele é um pouquinho mais jovem que o Vini, se eu não me engano, mas são atletas muito jovens, sabe? E o Vini pode render muito mais pelo Real Madrid ainda, sabe? Então é bem... Eu acho, no mínimo, curioso essa movimentação do Madrid. Imaginar o Florentino permitindo que isso aconteça, porque historicamente o presidente sempre tomou decisões frias quando percebeu que uma negociação poderia escapar do controle. Por isso que a tendência é simples: ou o Vinícius renova agora, ou o clube começa a considerar seriamente uma venda, cara. Porque não tem como você jogar com esses 4 jogadores, são essas 4 estrelas com alto salário, com muita grana envolvida, que Sim. seria Olise, Mbappé, Vini, Bellingham. Não tem como, cara. A gente não tá mais nos anos 2000 com os Galácticos. Eu acho que o Florentino aprendeu alguma coisa com aquilo, né? Pro Olise chegar, alguém tem que sair. Alguém tem que sair. Não tem como. E hoje, em questões contratuais, a saída mais fácil de uma das estrelas é justamente o Vini. E aí surge talvez a pergunta mais interessante desse vídeo, que muitos também já devem ter feito em algum momento, né? Se o Vini realmente sair do Real Madrid, seja uma venda ou então em fim de contrato, qual deve ser o próximo destino do Vinícius? Porque, obviamente, ele tá no auge da carreira, tem 25, 26 anos, tem muita lenha pra queimar, obviamente. Eu nem acho que ele tá no auge. Eu acho que o auge técnico do Vini ainda vai chegar, mas qual seria o clube ideal pro Vinícius jogar atualmente? Eu já tenho alguns nomes em mente aqui, quero ver se vocês concordam. Vamos lá. Cara, o primeiro clube que muita gente cita é o PSG, né? Só que, sinceramente, gente, hoje o cenário tá um pouco complicado, né? O PSG encontrou seu equilíbrio justamente após a saída do Mbappé. E o Kvaratskhelia se tornou o dono absoluto da ponta esquerda. Ele foi um dos grandes nomes da equipe nas conquistas recentes e vive um momento excelente, cara. A última Champions do Kvara foi um absurdo. Ele foi o melhor jogador acho que o do Vini PSG não combina com o PSG. Na verdade, o Kvaratskhelia foi o melhor jogador da última Champions, como um todo. Além disso, né, tem o Barcola, que evoluiu muito e virou uma peça muito importante no elenco. Embora é outro aí que tá meio que na porta de saída, talvez saia. Barcola, que se eu não me engano, vai ser vendido pro Liverpool. Talvez não. E o PSG ainda tá trabalhando pra fechar a contratação do Diomandé, cara, que vai aumentar. Que no caso agora o Real Madrid vai fechar a contratação com o Diomandé. Sim. E se eu não me engano, o Diomandé é da mesma posição que o Vini. Eu não lembro disso. Mas também é um grande, sabe, um grande impasse nessa questão. Aumentar ainda mais a concorrência pelos lados do campo. E existe outro detalhe importante, que pra mim é um grande impasse do Vinícius se juntar ao PSG, que é justamente o estilo de jogo do Luis Henrique, cara, que não combina nada com o jogo do Vinícius. O treinador espanhol exige que seus pontas participem intensamente na fase defensiva, pressionem a saída de bola adversária e acompanhem constantemente os laterais rivais. E essa nunca foi exatamente a principal característica do Vinícius, né, que rende muito mais quando recebe liberdade para atacar em situações de 1 contra 1. E o Bayern de Munique, obviamente, é outro clube que nesse momento é improvável. Eu não acho que o Bayern sequer teria grana, se bem que vendendo o Olise, né, recebendo os 200 milhões pelo Olise, teria um dinheiro para poder contratar um Vinícius da vida. Mas joga no Brick. Vamos fazer um Brick, tá ligado? Vini pelo Olise. Que tal? Não, Vini no Bayern não... Acho que não seria legal, não. Obviamente o Bayern já tem o seu ponta esquerdo, tá muito bem servido, graças a Deus, que é o Luiz Dias. Cara, a primeira temporada de estreia do Luiz Dias no Bayern foi um absurdo. Números estrondosos, ele participou muito da fase ofensiva e defensiva, e eu não acho que o Kompany gostaria de se livrar agora do Luiz Dias para poder ter um Vinícius Júnior. O Manchester City também despertaria curiosidade, né? Mas aqui já fica legal. Algumas dúvidas, porque o Doku, ele já ocupa esse setor, e dependendo da evolução do novo trabalho, que nesse caso é o Enzo Maresca, o Vinícius talvez não encontrasse um ambiente tão favorável. E um raciocínio parecido vale pro Arsenal do Arteta, né? Porque o Arteta construiu um modelo extremamente organizado, em que cada jogador tem funções muito bem definidas, né? E os seus pontas precisam tomar decisões rápidas, proteger a posse de bola e cumprir rigorosamente as movimentações planejadas. Já o Vinícius, por outro lado, a gente sabe que ele construiu sua carreira, cara, sendo um jogador imprevisível. Ele arrisca dribles o tempo inteiro, ele aceita perder a bola toda hora, né? Pra poder criar uma jogada decisiva, e ele vive desse desequilíbrio constante. E essa liberdade talvez não existisse em um sistema tão controlado. Ah, Geek, mas e o Chelsea? O Chelsea é um clube bilionário, também teria grana pra poder pagar 150 milhões no Vini? Poderia, mas gente, quem é o técnico hoje do Chelsea? É o Xabi Alonso, né? Vinícius e Xabi Alonso, vai juntar de novo? Não vai dar certo. Já. Mas assim, seria muito legal ver o Vini do Chelsea. Eu acho que seria bem interessante.
Bem mais que o Arsenal, inclusive. Ao Manchester United talvez seja o encaixe mais interessante entre todos os clubes, porque o United procura há anos um atleta capaz de recolocar o clube na elite do futebol e precisa desesperadamente de uma estrela para liderar esse novo ciclo. E o Vinícius teria liberdade para ser o centro absoluto do projeto esportivo. Mas eu não sei se o Vini seria essa estrela para recolocar um time num posto que o time já saiu. Eu acho que o Vini é um cara decisivo, mas ele depende muito de outros atletas também para ser gigante, sabe? Não sei. Que é algo que dificilmente aconteceria em É o que eu clubes onde penso. já existem protagonistas consolidados, né? Além disso, a velocidade, a capacidade de atacar espaços, a eficiência em transições combinam muito mais com o perfil histórico do United do que com modelos excessivamente posicionais, né? E em um time montado para potencializar suas principais virtudes, o Vinícius voltaria a ser aquele jogador imparável que encantou a Europa, cara. E a lógica do Real Madrid, gente, sempre foi muito clara. Nenhum jogador está acima da estrutura financeira do clube. O Florentino acredita que abrir uma exceção poderia desencadear um efeito dominó, né? Fazendo com que outras estrelas também passem a exigir contratos cada vez maiores. E é justamente por isso que a negociação com Vinícius Júnior se torna tão delicada, cara. O clube reconhece sua importância esportiva, mas também sabe que ceder totalmente às exigências do brasileiro pode mudar uma política que vem sendo seguida há anos no clube e que, na visão da diretoria... E tá totalmente certo o clube fazer isso. Não se deve mudar o esquema, os fundamentos do clube por conta de um atleta. A gente já tem alguns exemplos aqui no Brasil que foi feito loucuras para ter um jogador e o clube meio que quebrou, sabe? Ou loucuras financeiras que o clube também tá quebrado. Enfim, vamos continuar para ver aqui o foi um dos finalzinho. pilares para manter o Real Madrid sempre no topo. Mas e aí, o que vocês acham que vai acontecer? O Vini deveria ou não renovar com o Real Madrid? E se ele não renovar, para onde ele tem que ir? Na opinião de vocês, qual é o melhor clube pro Vini? Comenta aí que eu vou ler e respondo. Cara, é difícil falar para onde o Vini deveria ir, porque eu acho que o Vini tem a cara do Real Madrid, sabe? Até seria um pouquinho estranho ver ele em outro clube, porque ele realmente combina com essa camisa, ele combina com esse clube. Então, não sei. Eu acho que o destino mais provável seria um Arsenal da vida. Mas vamos ver o que o futuro nos reserva.